Isso. A gente compartilha também. Tá, então dá a joia aí para começar. Quando nós falamos de teologia, de filosofia, de qualquer área do conhecimento, já é provado hoje que não há neutralidade na questão do conhecimento. Quando nós refletimos a respeito da teologia, nós temos que pensar que toda teologia, seja ela sistemática, bíblica ou a teologia do culto, ela se forma, se fundamenta com pressupostos, com ideias, com uma forma de interpretação, de hermenêutica, de leitura das Escrituras, que vai conduzir o nosso estudo, a nossa reflexão e a nossa convicção bíblico-teológica sobre esse assunto. Quando se trata de teologia do culto, há dois pressupostos que guiam os estudos e a reflexão em relação à teologia do culto. Um pressuposto é o princípio normativo, que é defendido pela Igreja Católica Romana, pela teologia católica e por alguns grupos evangélicos. Por exemplo, a Igreja Luterana e a Igreja Anglicana mantiveram um princípio normativo. E o que é o princípio normativo? Significa que aquilo que não está claro nas Escrituras, aquilo que não está claramente revelado na Escritura, nós estamos livres para fazer, para usar na elaboração do culto. E aí a ideia é que não há uma norma específica em relação ao culto, à liturgia, à ordem de culto. E aí então, toda reflexão em relação à adoração e ao culto começa pela ideia de que o que queremos oferecer. A ideia é, nós é que temos que elaborar algo para oferecer a Deus. E, partindo daí, o silêncio da Escritura sobre determinado assunto é visto de maneira positiva. Então, por exemplo, se você conversa com um teólogo que tem esse pressuposto, e aí você fala assim, por que você usa a vela no culto? Por que você usa a vela na missa, se fosse um padre? Aí ele vai dizer assim, porque a Bíblia não fala nada contra o uso de vela. Não tem nenhum versículo, não tem nada na Bíblia que mostre que Deus é contrário ao uso de vela. Então, se a Bíblia se silencia, é um sinal de que Deus aceita aquilo que Ele não está dizendo na palavra dele. E esse foi o pressuposto e continua sendo até em grupos evangélicos para a elaboração do culto. Eles não promovem uma reflexão bíblica para elaborar o seu culto, para adorar a Deus. Esse é o princípio normativo. Já na Reforma Protestante, e um exemplo disso foi uma carta escrita pelo Calvino ao bispo chamado Sadoleto, quando fala a respeito do culto, eles já começaram a entender que biblicamente era diferente o pressuposto, a ideia era diferente, ou seja, não é o silêncio de Deus que determina o que deve ser feito ou usado no culto, mas o que ele fala, o que ele mesmo fala e ensina a respeito do culto que ele quer receber. Diante disso, a Bíblia, no período da Reforma e agora posterior à Reforma, como influência do movimento puritano, de movimentos evangélicos que creem na autoridade das Escrituras,
a Bíblia se tornou a regra de fé. Então a Bíblia, como regra de fé, é o que conduz, é o que regula a formação do culto e a prática do culto. Então, surgiu na Reforma e na pós-Reforma o chamado princípio regulador do culto, que é o contrário do princípio normativo. Enquanto o princípio normativo se fundamenta no silêncio, o princípio regulador é ativo. Ele vê o silêncio como algo negativo, ou seja, a Bíblia é a regra que regula o culto. Ou seja, no culto nós podemos apresentar a Deus como adoração apenas aquilo que Ele ordena na sua palavra. Se Deus não revelou claramente sobre algo, ou se Deus se silenciou, é porque Ele não quer, é oferta estranha, Ele não se agrada, Ele não aceita, porque tudo aquilo que Ele quer receber, Ele revelou na sua palavra, como uma forma de culto que Ele se agrada. E aí nós temos dois fundamentos basilares, que é Êxodo capítulo 20, e João capítulo 4, do versículo 19 ao 26. Êxodo capítulo 20 mostra a ideia do princípio regular, ou seja, Deus tira o seu povo do Egito para oferecer um culto, e ele diz no texto que ele é zeloso em relação ao culto, e ele oferece as bases, ele oferece os fundamentos para que esse culto aconteça diferentemente dos cultos pagãos. Deus é o Deus de Israel e Ele quer receber um tipo de culto. Em João capítulo 4, Jesus continua seguindo essa base da lei do Antigo Testamento, o fundamento, e a única descontinuidade aqui é que em todo o Antigo Testamento havia símbolo, havia algo representativo, objeto, que é o culto do templo. E aí Jesus descontinua, começando com a ideia de que o ser de Deus é a ideia básica da teologia do culto. Ou seja, Deus é espírito. Então importa que os seus adoradores adorem em espírito. Nada representativo, nem semelhante ao que acontecia em Samaria e nem semelhante ao que acontece em Jerusalém. O culto que Deus aceita é o culto do templo em Jerusalém, o culto de Êxodo capítulo 20. Só que há um aspecto de descontinuidade agora, porque não vai mais haver um templo. Agora o culto é em espírito e em verdade. Em espírito, que é pela fé, sem nada representativo, baseado no ser de Deus. Deus é espírito. E em verdade, o que é a verdade na Bíblia? É a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então o culto tem que ser bíblico, seguindo aqui o princípio regulador de que a Bíblia é a nossa regra de fé. E Jesus é a verdade. Isso mostra que o culto tem que ser também cristocêntrico. Ele tem que ser de acordo com a ordenança das Escrituras e de acordo com aquilo que é Jesus como centro. Daí nós temos que refletir na palavra, buscar na palavra, que é a verdade, o que Deus se agrada no culto. É onde nós entramos para começar a estudar os elementos do culto. Agora, basicamente, nós temos que lembrar sempre dessas duas questões. Os dois pressupostos existentes no cristianismo e os dois fundamentos basilares. Êxodo capítulo 20 e João capítulo 4. Foi isso que nós estudamos na nossa primeira aula.